Cumprimento cada um com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus continua abençoando a vida de cada um. Que Deus venha estender a sua mão sobre cada um. E também quero fazer uma oração para o pastor Jaime, toda a sua família. Que Deus venha confortar o coração deles. Que Deus venha dar força, porque nessa noite a mãe dele veio a falecer, estava internada, faleceu. Então é um momento difícil, é um momento de que a pessoa fica com aquela dor, mas só Deus pode estar confortando o seu coração, porque Ele é o único que pode estar te abençoando e capacitando em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, querido Deus amado, Deus santo, eu creio, Pai, na sua promessa, no seu milagre. Eu creio, Deus querido, Deus santo, que o Espírito Santo, ó Pai, Ele cuida, que o Espírito Santo transforma, que o Espírito Santo, meu Pai, capacita, que o Espírito Santo, ó Pai, Ele continua abençoando a vida de cada um, ó Deus. Eu creio, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Continua dando vitória, Senhor. Continua, Pai querido, ó Deus Santo, abençoando cada vida, Senhor. A vida do pastor Jaime, toda a sua família, Deus. Que o Espírito Santo venha confortar aquele coração, Pai, dar força. Vem sustentar eles agora nesse momento difícil, Pai. Querido Deus amado, eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continua, Pai querido, fazendo aquela transformação sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor é Deus, o Senhor é santo, porque a sua palavra, Pai querido, ela cumpre, ó Deus. O Senhor, Pai querido, ó Deus amado, fala na sua palavra. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate porta se abre. Então eu creio em nome do Senhor Jesus, Pai. Dá força para esta família, capacita eles, Senhor. Continua, Pai, abençoando poderosamente cada um deles, ó Pai. Amém? Meus queridos amados irmãos, eu tive que sair e cheguei agora, mais tarde um pouquinho, mas honra e glória no nome de Jesus. E resolvi nós estar aqui orando, buscando a presença do Senhor. Mas em nome de Jesus, nós vai estar recebendo algo do céu. Porque este Deus é maravilhoso. Esse Deus é aquele que tudo pode, que tudo faz e tudo é. Então nós temos que continuar confiando nele. Hoje nós vamos meditar aqui na palavra de Jeremias 18, aonde fala o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Aqui fala a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme é que pareceu bem aos seus olhos. Fazeis então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que, como há o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento
em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converte da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Até aqui, meus queridos amados irmãos. Então, aqui o que nós podemos entender? Deus, ele fala. Então Deus, ele é aquele Deus lindo e maravilhoso. A maior profecia é aqui a Bíblia. O que nós pode entender que Deus, ele é o único. É aquele que quando você mais precisa, mais necessita, que você acha que não tem jeito, ele entra em providência. Oh Deus, o Senhor é santo. O Senhor é lindo e maravilhoso, Pai. Quando Deus fala, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. Porque lá você ouvir a palavra de Deus, Deus ele fala, Deus ele mostra. Muitas vezes você está aí triste, confundido, você está aborrecida, você acha que não tem jeito, você acha que não vai ter mais solução, mas esse Deus é um Deus que tudo pode. Esse Deus é aquele Deus que está com a mão estendida sobre eu e você. Ele deu a vida do seu filho para morrer naquela cruz, foi para salvar eu e você. Então ele não abandona, ele não deixa, ele não vai deixar nenhum de nós. Então ele está protegendo cada um de nós. Quando ele falou ali, Jeremias desceu, Deus, ele ia ouvir a voz de Deus, Deus ia mostrar para ele o que Deus requeria. Quando ele desceu lá, que ele fez, levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso conforme o que parecia bem aos seus olhos lhe fazer. Então, o que nós podemos entender? Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, o que você necessita. Deus sabe o que cada um de nós está precisando. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento. Deus é aquele que está em todo lugar no mesmo tempo, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Quando ele fala, Deus, ele está aqui, ele está aí. Deus desde o princípio, da agora e de sempre. Deus não muda. Deus fez o céu e a terra. Deus fez o homem como a sua semelhança, vai para adorar, exaltar o seu nome. Então Deus está com a mão estendida sobre cada um de nós. Então nós temos que acreditar que não há outro conforme este Deus, e nem vai haverá outro. Então esse Deus é aquele que está protegendo, curando e salvando. Não importa qual a situação que nós estamos vivendo, mas sim importa o Deus que nós serve, o Deus que ele é lindo e maravilhoso. Quando ele fala aqui que aquele vaso quebrou, mas ele, quando ele está dizendo que ele foi mostrar ali para Jeremias que aquele vaso quebrou, mas ali aquele oleiro pegou e foi fazer outro conforme bem aos seus olhos, que ele achava que seria bom, mas conforme aí ele vai dizer, não pode ser ali conforme aquele barro. Aqui diz, então veio a minha palavra do Senhor
dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar buscando a Deus, acreditando que Deus cura, salva, liberta, nós acreditando que Ele é aquele Deus, que Ele vem fazer algo na nossa vida, para que nós não seja quebrado, porque se nós continuar na presença de Deus buscando, pode passar a dificuldade, que Ele está aqui do nosso lado, nós pode passar o deserto, que Ele está do nosso lado, nós pode passar lá na profundeza, conforme passou Jonas lá na profundeza do mar, dentro daquela barriga daquele peixe, dentro do ventre do peixe, mas Deus sustentou ele ali, Deus estava com ele, mas só que daí Deus permitiu que ele voltasse, mas teve que fazer aquilo que Deus queria. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer o que Deus manda, nós quer fazer aquilo que nós quer, mas só que Deus, Ele disse: não poderei fazer de vós conforme fez este oleiro com este vaso. Ele quebrou, mas ele fez de novo. Se Deus for preciso de quebrar a gente, quando ele vai quebrar, aquilo dói, ou nós vemos sentir, ou nós vemos estar ali sentindo aquela dor, mas Deus vai estar fazendo de novo. Mas então vamos buscar a presença, continuar na presença do Senhor, buscando esse Deus lindo e maravilhoso, buscando esse Deus que Ele veio para salvar, curar, Ele veio para dar vida com abundância, Ele veio para fazer aquele milagre sobre a minha vida e a sua vida. Deus, Ele está continuando trabalhando sobre as nossas vidas. Aqui no 7 fala: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei de tudo que pensava a fazer-lhe. Então, Deus, Ele é um Deus de misericórdia, igual aqui Ele fala: quando aquele que arrepender daquilo que ele fez, daquele pecado, ele arrepende daquele pecado. Se Deus dá para fazer algo através, mas aquela pessoa arrepender, ele entender que Deus é o único Salvador, nós temos que andar na presença dele. Ele também, ele arrependerei de todo aquele que ele pensava a fazer. Então Deus, Ele está pronto para abençoar, curar e salvar e transformar. Ele é aquele Deus que Ele vem a fazer na minha vida e na sua vida. Deus, Ele ama aquele que bate o seu joelho no chão e arrepende. Não importa o que você fez, mas arrependa, ainda é momento, é a hora de você arrepender, de você buscar a presença de Deus, de você estar na presença de Deus. Quantas pessoas estão desviado, que saiu da presença de Deus, que saiu ali, que não quer saber, falou que não vai voltar mais, mas você arrepende, você volta para Jesus, você estende a sua mão aonde você estiver e diga: Jesus, eu volto para a sua presença, eu quero voltar para me adorar, exaltar o seu nome. E também aquele que ainda não levantou sua mão, não aceitou Jesus como seu único Salvador, estende a sua mão aonde você estiver, fala: Jesus, eu te aceito como o único Salvador da minha vida, que o Senhor vem salvar a minha alma, que o Senhor vem fazer uma transformação, porque este Deus é lindo e maravilhoso, este Deus é aquele que está com a mão estendida para te salvar e curar. Que Ele venha aonde você está. Se você crê, se você estender a sua mão, tem certeza que este Deus, Ele é o único que pode fazer uma transformação sobre a sua vida. Ele é aquele que sabe o que você precisa, o que você necessita. Ele sabe
o que é bom para você, o que ele tem que te dar de bom, porque ali Jó, você pode entender naquele livro de Jó, quando o diabo ele estava rodeando a terra, ele chegou perto de Deus, Deus perguntou aonde você estava, ele rodeava a terra, Deus falou, você viu o meu servo, que como ele é temente, ele disse, ele é temente, porque ele tem tudo que ele precisa, o Senhor dá, ele falou, aí o diabo perguntou, eu posso tocar nele? Deus falou, pode, mas só pó para a vida dele. O diabo veio, o diabo fez aquela destruição, tirou tudo de Jó, o diabo veio, deixou Jó caído no pó, Jó ali colocou aquelas feridas, aquelas doenças, então Jó coçava aquele com caco de telha, aquele povo que olhava, até a mulher dele disse, abandona esse Deus, porque a situação que você está, ele disse, você fala conforme uma louca, mas ele nunca abandonou. Ele não deixou, o Jó não deixou Deus, ele acreditou, ele falou assim, Deus me deu, mas Deus toma, porque Deus sabe de todas as coisas, mas Deus estava ali cuidando de Jó, ele permitiu que o diabo fizesse aquilo, mas ele estava cuidando, ele estava ali de lado a lado de Jó, mas aí chegou um momento, quando Jó estava ali orando para aquele amigo dele, como diz a Bíblia, Deus muda o cativeiro de Jó, Deus falou para o diabo, chega, agora chega, você já teve a sua experiência, ele já passou porque ele passou, você pensou que ele fazia isso só porque eu dava as coisas para ele, mas eu permiti que você tirasse tudo, fizesse tudo com ele, você teve certeza que ele é um homem temente, sem nada, ele não amaldiçoou, ele sem nada, ele não me deixou, ele sem nada, ele caído lá no pó, mas ele me adorou, então não é só porque as coisas que eu dei para ele, mas agora você teve essa prova e agora eu vou dar tudo em dobro. Então este Deus é esse Deus que fez com Jó, ele vai fazer comigo e com você, aquele que o diabo tirou algo de você, pode ter certeza que Deus, ele está pronto para te entregar algo melhor. Deus é aquele Deus que ele faz o que é de bom. Deus não te dá nada aquilo que venha te prejudicar e te atrapalhar você. Mas acredita, o que Deus te entregar é algo que você vai ali usufruir daquilo, você vai regozijar com aquilo, porque que Deus te entrega, que Deus te dá é algo bom para a sua vida. Amém? Então você que está ouvindo nessa manhã, você que está aí, você que está desviado, estende a sua mão, volta para Jesus. Jesus tem só coisas boas, Jesus é maravilhoso, Jesus é paz, é amor, Jesus é aquilo que você precisa. Você que não aceitou Jesus como seu único Salvador, aceita Jesus, porque Ele é tudo de bom que nós precisamos e necessita. Aqui na palavra dele, se você for abrir a Bíblia, meditar, você vai ver que Jesus fez muito milagre. Só o que está relatado, fora o que eles não relatou aqui na Bíblia. Aqui Jesus fez cego enxergar, mudo falar, ele curou leproso, ele foi morto ressuscitar, aleijado andar. Então, todos os tipos de milagre ele fez e ele faz. O que você precisa é só clamar e acreditar e pedir. Se for bom para você, tem certeza que Jesus vai te entregar. Nesta manhã, ele vai estar te abençoando. Então eu convido você para estar de joelhos, sentado, em pé, do jeito que você quiser. Mas estende a sua mão e fala comigo assim, Jesus, eis-me aqui. Eis aqui, Senhor Deus querido, Deus santo, para aceitar o Senhor, Pai, para aceitar aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, o Senhor continua, Pai, abençoando, Pai, essas vidas. Deus querido, Deus amado, esses que estão perdidos, Pai, que não sabem o que fazer, vai abençoando, Pai. Estão desaviados, Pai querido, Deus santo, que tiver com a mão estendida, pega na mão dele, Senhor, abraça ele, caminha com ele, Pai. Querido Deus santo,
continua abençoando, que o Espírito Santo vai tocando nessas vidas, Deus. O Senhor é aquele Deus lindo e maravilhoso, ó Pai. O Senhor é aquele Deus que tudo pode. Sobre aqueles que estão internados, meu Pai querido, ó Deus Santo, na UTI, na CTI, aqueles que estão entubados. Deus querido, ó Deus amado, vai, ó Pai, com a sua mão santa, vai operando maravilha, fazendo milagre, Deus, sobre aquelas vidas. Continua, Pai, abençoando poderosamente cada um deles, ó Pai, porque o Senhor é que é o médico dos médicos, Pai. O Senhor é aquele, meu Pai, que pergunta o que você quer que eu te faça. O Senhor é aquele, ó Pai, que fala, a sua fé te salvou. O Senhor é aquele, ó Pai querido, ó Deus santo, ó Pai querido, ó Deus amado, que fala, levante e ande. Ó Deus querido, ó Deus amado, santo é o nome do Senhor. O Senhor é aquele que disse a Lázaro, sai para fora. Oh, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor é o único, ó Pai, que transforma, cura, salva. Então vai um encontro, ó Pai, de cada um, ó Pai. Estende a sua mão santa. Abençoa, Deus querido, ó Deus amado. Abençoa o pastor Jaime, ó Pai querido, ó Deus santo. A missionária Rosângela e também toda a sua família, Pai. Conforte o coração, Pai, desta família. Deus querido, Deus santo, fica a mão estendida sobre cada um deles, ó Pai, porque o Senhor é um Deus lindo e maravilhoso. Eu creio no seu poder, eu creio na sua glória, eu creio na sua unção, Pai. Continua abençoando, ó Pai, aquelas crianças, meu Pai querido, que mora na rua, Pai, debaixo dos viadutos, debaixo das pontes, que não tem sua casa, Pai, eles estão morando, estão ali abandonados. Senhor Deus, mas para o Senhor eu tenho certeza que eles não estão abandonados. O Senhor está cuidando de cada um, ó Pai. Entre em providência, ó Pai querido, ó Deus santo, sobre aquelas famílias, sobre aqueles corações, sobre cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida dos médicos, a vida, ó Deus querido, dos enfermeiros, dos motoristas, Pai querido, ali da ambulância, todos que trabalham no hospital. Em nome de Jesus, Pai, da livramento, que o Senhor continua abençoando poderosamente, ricamente, ó Pai, em nome de Jesus, a vida de cada um, ó Pai. Todos aqueles, meu Pai, que estão doentes, aquele irmão ali, ó Pai querido, ontem, ó Pai, que ele pediu oração. Ali, ó Deus querido, a Kate, Pai, sou o esposo dela, pediu oração, meu Pai querido, ó Deus santo, para um que está ali doente, ó Pai, que teve uma complicação sobre o Covid. Pai querido, vai entrando em providência sobre esta vida. Eu não sei quem, eu não conheço, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, ó Pai querido, ó Deus santo, em nome de Jesus, meu Pai. Vai fazendo, ó Pai, um milagre sobre a vida do seu povo. Cure essa terra, cure essa nação. Faça aquilo que é da sua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Eu creio, ó Pai querido, ó Deus santo, que o Senhor continua abençoando sempre, ó Pai, a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu já te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém? E também já desejo um bom domingo, um bom dia para todos, um dia abençoado por Deus. Que Deus continue te abençoando e capacitando em nome de Jesus, amém? Que todos fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus.